Graça e paz, bom dia para você, como é que você está? Espero que a tua semana tenha sido sensacional. Nós estamos aí orando, pedindo para que o Senhor nos capacite nesses dias. E como você já sabe, nós tivemos algumas orientações em relação à pandemia, em relação à flexibilidade que vai existir agora nas atuações de várias áreas, e entre elas envolve a igreja. Você já deve ter visto, algumas igrejas já estão abertas, mas nós tivemos uma reunião, certo, na quarta-feira passada, dia 3, em que nós entendemos, juntamente com a liderança da igreja, que precisávamos prolongar ainda por este mês, este formato de culto. Eu sei que assim como eu, você está ansioso para que nós voltemos de forma presencial, isso está no meu coração, está no seu também, mas nós precisamos nesse momento ter paciência, porque a nossa igreja é uma igreja muito especial e nós não queremos ver ninguém prejudicado com tudo isso que está acontecendo. E algumas mudanças também vão ocorrer na questão da dinâmica das nossas lives, e isso envolve a EBD. A nossa EBD vai agora ter um pouquinho mais de abrangência, vai ser um pouquinho mais, como eu posso dizer, gorda, com mais ensino, com mais dinâmica, e eu tenho certeza que você vai gostar. A partir de hoje, nós vamos estar tendo o nosso louvor inicial com o Ministério Ibage Music, ministrando a palavra através da música de uma forma maravilhosa, e logo na sequência, como nós fazemos o nosso culto presencial, teremos uma devocional, uma palavra, uma mensagem ministrada por algum querido, certo, da superintendência, o pastor, enfim, as pessoas que Deus colocar para ministrar aqui. E na sequência, no nosso presencial, a gente dividir em classes, não é verdade? Agora a gente vai ter um estudo direcionado em que alguns queridos irmãos da superintendência vão estar escalando professores para estar ministrando esse tempo. Teremos aí uma manhã mais recheada, de 40 a 50 minutos de ministração com música, com mensagem devocional e com o ensino da palavra de Deus. Eu espero que você seja abençoado. Ore por este projeto para que a gente continue, pelo menos nesse mês, com excelência na palavra do Senhor. Deus te abençoe e seguimos agora com o Ibage Music. Vamos louvar ao Senhor. Bom dia, amada igreja. Você que nos ouve essa manhã, a paz do Senhor Jesus. Que você tenha um domingo abençoado. E nós reservamos nesse tempo agora para estar ministrando ao seu coração. Palavras vindas do trono, palavras cantadas. Que você, em nome de Jesus, possa confiar em Deus, que tudo pode fazer por você. Amém? Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Mais uma vez. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo,
Ele é Filho de Deus, Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Agora você cantando, hein? Seu nome, o seu nome é Jesus Cristo. Oh, nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Cante assim. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus Mais uma vez. no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz Tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Aleluia. A nossa confiança está no Senhor que fez os céus e a terra. E Ele está de olhos bem abertos, conduzindo toda a história. Por mais que nós pensamos que não, que nós venhamos a pensar que não, essa semana foi uma semana bem difícil para cada um de nós, que ligamos a TV, que tivemos notícias, muitas vezes notícias que não foram boas. E, ultimamente, as notícias não têm sido boas. E aí, de repente, fica até, talvez para você que está nos ouvindo, falar assim, mas de que felicidade, de que alegria eu posso viver? Se tudo à minha volta parece que está desmoronando, parece que está caindo. Mas nós temos um Deus que Ele é um Deus bom. E Ele é um Deus que está cuidando de nós. Nós precisamos acreditar nisso todos os dias, querido. Que Ele está cuidando de nós. Se nós não acreditarmos nisso, nós vamos estar duvidando da palavra de Deus. Nós vamos estar duvidando do sacrifício de Jesus na cruz por nós. E nós não podemos duvidar. É certo que tem muitas pessoas que estão perdendo a esperança nesse tempo. Pessoas que, ao invés de se encontrar, estão se perdendo. E eu queria chamar a tua atenção essa manhã, para que você se colocasse na presença do Senhor e dissesse: Pai, eu quero me encontrar contigo todas as manhãs.
Eu quero ter um encontro verdadeiro contigo todos os dias. Os dias são maus, mas a tua graça e a tua misericórdia está comigo. E eu quero aprender de ti. Eu quero aprender desse Deus que Ele é manso e Ele é humilde de coração. Ele não é um Deus que fica procurando confusões, porque nos dias de hoje as confusões têm se levantado. Mas Ele é um Deus de paz. Nós só podemos ser felizes se nós buscarmos essa paz, que excede todo o entendimento que vem do alto. Que você possa desfrutar disso. Que você possa, em nome de Jesus, confiar verdadeiramente. Amém? Eu quero te convidar essa manhã, você que já tomou o seu café, assim como eu faço todos os domingos. Eu tomo o meu café e vou para a televisão para prestar o meu culto ao Senhor. Isso é importante como igreja, nós estávamos reunidos nos dias, nos horários, para louvar ao Senhor. E você pode louvar ao Senhor conosco. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Aleluia. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Senhor, Tu és bom. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, sendo bom, Ele continua sendo Deus, continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, sendo bom, continua sendo Deus, sendo bom, sendo Deus, sendo bom, sendo Deus. Aleluia.
promete que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Quantos dias são? Todos os dias. E eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Aonde que é a casa hoje? A casa representada no seu lar aí, onde você está com a sua família. Nós estamos aqui na igreja, os bancos estão vazios. Muitas vezes nós achamos que a casa, templo, era o mais importante. E hoje Deus está dando a oportunidade para você viver um novo tempo com a sua família. Não desperdice isso em nome de Jesus. Não desperdice. O Senhor, Ele tem dado amor. O amor dele é incondicional. Como eu disse antes, se você nesse tempo tem se perdido, há uma chance. O Senhor, Ele te dá uma chance de você voltar ao primeiro amor, de você voltar aos caminhos dele. Faça isso enquanto é tempo, em nome de Jesus. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim, por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Escuta isso. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Quanto amor, quanto amor, quanto amor. Faça dessa canção a sua oração. Quanto amor Ele tem por ti. Quanta dor sofreu por ti, por amor. Porque a razão de tão grande amor foi provar que a sua vida tem valor. És tão importante para Deus que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu
louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Aleluia, Deus. Nós queremos transmitir esse amor, nós queremos viver esse amor. Nos ensina, Senhor, em nome de Jesus, a ter compaixão, a sermos generosos. Nesse tempo o Senhor tem nos ensinado isso, Pai. Nós precisamos buscar a Tua presença. Nós precisamos ser mais parecidos contigo, Deus. Nós possamos estar a cada dia mais parecidos contigo e com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Quanto amor, quanto amor, quanto amor, quanto amor. Diga isso, quanto amor. Quanto amor, quanto amor, quanto amor, quanto amor, quanto amor Ele tem por mim, quanto amor Ele tem por mim, quanto amor Ele tem por mim, quanto amor Ele tem, quanto amor Ele tem por mim, quanto amor Ele tem por mim, quanto amor Ele tem por mim, quanto amor Ele tem. Ele tem por mim. Ele Amém. Que Deus abençoe a sua manhã. Bom dia para todos. Hoje é domingo pela manhã, né? É um dia especial para todos. Lembrando que hoje, esse dia especial, teremos a nossa ceia, né? Hoje à noite. Lembrando a toda a família do Etelvina que precisa estar juntos, né? Aquele grupo familiar para junto participarmos da ceia do Senhor. E hoje é um dia diferente, onde a escola bíblica dominical ela vai ter duas partes. Uma parte onde será ministrada a mensagem da palavra de Deus e aonde também a amada igreja vai ser levada a refletir um estudo da palavra de Deus. Eu convido a toda a igreja a abrir a Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 5, do verso 1 ao verso 3. Romanos 5, de 1 a 3. Que diz assim a palavra de Deus: Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, e esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Oramos.
Eterno Deus, nós somos gratos, porque temos a plena convicção que o Senhor tem falado a essa igreja. Mesmo aqui ela não estando presente, Senhor, nós temos a plena convicção que Tu estás trabalhando no coração de cada membro dessa igreja. Tu estás trabalhando no coração de cada ouvinte que está ouvindo essa mensagem, Senhor. Fala conosco, permanece conosco, direciona, Senhor, e toca no coração de cada pessoa, em nome de Jesus. Amém. É verdade, irmão, que hoje, nos tempos atuais, nós percebemos que as pessoas estão, muitas delas, aflitas pelo fato do seu cotidiano, pelo fato do seu dia a dia ter sido quebrado. Antigamente nós tínhamos aquele momento de comunhão entre os irmãos, onde estávamos totalmente juntos aos domingos, às quarta-feira, e muitas vezes nas visitas próprias que os irmãos tinham. E hoje a gente percebe a ausência, a falta, a vontade de estar perto de muitas pessoas. E em virtude de muitas coisas que têm acontecido, a gente tem percebido que alguns irmãos ficam tristes, abatidos, aflitos, pelo fato de não ter mais aquela comunhão, aquele momento de estarmos juntos. Mas o que a gente acha maravilhoso é ver quanto Deus tem cuidado de cada um de nós. E quanto Deus tem nos direcionados a enxergarmos que Ele tem trabalhado em nossas vidas. Não é, meu irmão, não é o conflito, não é a situação difícil, não é a tribulação, não é a dificuldade, não é o conflito que estamos vivenciando no momento aqui no nosso país, que nos faz com que perdemos essa conexão com Deus. Pelo contrário, Deus, Ele atento à sua igreja, atento a cada um de nós, Ele nos alerta que nós já fomos justificados por meio da fé. Nós já fomos justificados. Agora, como é que eu posso me enxergar diante dessa justificação? Uma coisa que eu acho interessante é quando o apóstolo Paulo, ele nos traz a reflexão, dizendo que temos paz com Deus. O que seria eu ter paz com Deus? O que seria você, igreja, ter paz com Deus? Muitas vezes nós nos encontramos na rua, alguns irmãos de outras igrejas, uns saudam com a paz do Senhor, outro com a paz de Cristo, outro com a graça e paz. E muitas vezes nós conciliamos isso como fosse a paz com Deus. Isso é apenas uma saudação. Não é verdadeiramente a paz com Deus. É apenas uma saudação. E muitas vezes até momentânea. Onde você diz a paz de Jesus, a paz do Senhor. Mas quando você vivencia em você que a paz com Deus é algo que o próprio Deus floresce em você. O próprio Deus direciona essa paz para você. E como Ele fez? O que Deus fez para proporcionar a nós, igreja, essa paz? O homem pecador, o homem afastado de Deus, o homem sem relacionamento nenhum com Deus, em virtude da sua vida errônea, em virtude das circunstâncias do dia a dia, Deus, por meio de Cristo, vem e nos reconcilia. Por meio, amada igreja, do poder da reconciliação, essa reconciliação trouxe a cada um de nós a paz com Deus. Aí sim, essa paz com Deus que Deus nos concedeu, dá a nós a autoridade por meio do Espírito Santo de Deus de dizer a você, ouvinte, a dizer a mim que a paz de Cristo esteja com você. E como eu vou enxergar essa paz de Cristo em meio às circunstâncias atuais? Será que eu tendo a paz de Cristo, eu vou sentir em algum momento da minha vida uma aflição, uma angústia, uma dor, uma tribulação? Eu quero deixar claro para a amada igreja que a paz de Cristo, ela independe da sua situação.
ela independe do momento que você está vivendo. Ela independe que sua família esteja sofrendo, ela independe da sua crise que você está sentindo, ela independe da sua dor, da sua doença. A paz de Cristo, ela foi florescida em você por meio da reconciliação com Deus. E Deus é maravilhoso, porque quando Ele nos trouxe essa paz, Ele não colocou como peso as circunstâncias. Porque de repente você pode dizer assim, eu para ter paz eu tenho que estar feliz, a minha família tem que estar perfeita. E muitas vezes não é isso. Às vezes a família está triste, às vezes está numa situação de luto, de tristeza, de angústia, mas a paz que Deus lhe deu sobrepõe a sua dor. Ele sobrepõe a tal ponto que mesmo na angústia, mesmo na lágrima, você percebe a presença inauditiva de Jesus Cristo em você. E a gente percebe, caminhando nas Sagradas Escrituras, no livro de Números, capítulo 6, 24, 26, ele diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Ou seja, é algo que Ele dá. Ou seja, se você acredita que você conquista a paz por meio das circunstâncias, você está no caminho errado. Porque a paz é só Jesus que dá. E Ele dá por meio dessa reconciliação. E a gente começa a caminhar muito mais nas Sagradas Escrituras e ver que Deus, Ele nos alerta, e Deus nos leva a refletir também no Evangelho de João, no capítulo 16, 33. Ele diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, o verdadeiro crente, ele não vive pelas circunstâncias, ele não vive pelo aquilo que está vivenciando em sua vida, pelo hoje, pela dor, pela agonia, pelo desespero. Ele vive pela paz com Deus, porque quando Deus te trouxe, Ele te trouxe e te fez um novo ser, uma nova criatura. Era aquela pessoa que vivia um momento de desespero, de angústia, de decepções. E agora sim, mesmo na angústia, mesmo no desespero, mesmo em circunstâncias difíceis, o Senhor está ali com ele na luta, o Senhor está ali com ele na dor, o Senhor está ali com ele na aflição. E esse Deus, Ele é muito maravilhoso conosco, porque Ele tem despertado a cada um de nós, Ele tem despertado a igreja a vivenciar essa verdadeira paz com Ele. O salmista Davi, no Salmo capítulo 4, verso 8, ele diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, é que fazes repousar seguro. Isso é maravilhoso. Que você vê o seguinte, que mesmo na situação difícil, onde a gente muitas vezes tem que colocar a cabeça no travesseiro, e perceber que às vezes as circunstâncias estão contrárias à nossa situação, às vezes parece que está tudo dando errado, você, ao deitar a sua cabeça no travesseiro, vem logo a esperança em Deus de saber que Ele está com você nesta luta, que Ele está com você nessa aflição. E aí, meus irmãos, nós percebemos que nós viajamos através das Sagradas Escrituras, onde Deus tem falado, despertado a igreja, que nós dependemos unicamente dEle, somente dEle, para superar qualquer que seja as circunstâncias. Não tente acreditar que você vai sair de qualquer circunstância que você esteja sozinho, porque a Bíblia mesmo já diz, já alerta a igreja: sem mim nada podeis fazer. Então você, eu, nós, igreja, você ouvinte, você dependa exclusivamente de Deus.
No livro de Hebreus, no capítulo 12, verso 14, a palavra de Deus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Não existe uma santificação sem que eu viva um verdadeiro relacionamento com Deus. Ou seja, Deus nos convida a sermos pessoas diferenciadas. Deus nos convida a sermos verdadeiros adoradores. Deus nos convida a sermos verdadeiros vocacionados, a ser um verdadeiro representante de Cristo aqui na terra. A igreja, ela foi colocada na terra para fazer o seu verdadeiro papel de ser um representante de Cristo aqui na terra. E como ser esse representante? Verdadeiramente crendo que a paz com Deus é que faz a grande diferença em nossa vida, seja as circunstâncias quais forem que você venha passar. E interessante que eu vejo que diante de toda essa situação que nós vivemos, Deus não deixa a igreja sem que ela seja alertada. Deus, ele tem alertado a igreja não só hoje, ela já tem alertado desde o passado. E mesmo Deus alertando, às vezes não estamos atentos a ouvi-lo. Eu percebo que quando nós lemos no livro de Apocalipse, no capítulo 2, Deus alerta 3 igrejas. A igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo e a igreja de Tiatira. Como também Deus tem alertado a mim e tem alertado a você. E tem alertado você, membro da Igreja Batista no Jardim Etelvina. Como tem alertado você, ouvinte, que não faz parte daqui da nossa congregação. Deus tem alertado o seu povo. E que alerta o Deus maravilhoso tem nos feito? Se você perceber lá no capítulo 2, no verso 2, Deus alertando a igreja: eu conheço as tuas obras. Deus conhece você. E muitas vezes nós ficamos nos questionando: mas Senhor, por que está acontecendo isso em minha vida? Por que essas circunstâncias estão acontecendo? Deus conhece as tuas obras. Deus te conhece. Deus sabe o escape que é necessário para atuar por meio de você. Ele conhece a sua igreja. Ele conhece o que está acontecendo no mundo atual. Ele conhece as pessoas que estão levando muitas vezes a palavra de Deus como uma forma diferenciada, não com o intuito de levar as pessoas a um verdadeiro evangelho, não com o intuito de levar as pessoas a viver uma vida de santidade, uma vida voltada a Deus, mas pelo contrário, muitas vezes tem levado as pessoas a não se relacionarem com Deus e sim se relacionarem com homens. Então Deus conhece a tua obra, Deus conhece a minha obra. Precisamos mudar o nosso comportamento. No capítulo 2, no verso 10, a palavra de Deus fala também: não temas as coisas que tens de sofrer. Ora, Deus, ele tem alertado a igreja: não temas. Mas por que eu não temos? Porque a paz com Deus está comigo. A paz com Deus está com você. Então, meu irmão, minha irmã, acredite fielmente que o Senhor está contigo. O Senhor, ele nunca há de abandonar a sua igreja. Ele nunca abandonou a sua igreja. A palavra de Deus diz: não tema as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar uma prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ora, Deus, ele tem alertado a igreja, Deus tem despertado a igreja, Deus tem capacitado a igreja, dela entender que só a paz com Jesus é o fortalecimento necessário para superarmos a nossa dor, para superarmos situações difíceis, para superarmos circunstâncias que venham contra nós. E
para fecharmos verdadeiramente o que o Espírito de Deus tem despertado à igreja, está lá no capítulo 2, no verso 17, que a palavra de Deus diz: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor dar-lhe-ei um maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrita um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ou seja, Deus, ele tem algo maravilhoso para a igreja. Deus tem algo grandioso para a igreja. Não fique, meu irmão, minha irmã, triste, angustiado pela situação que você está vivendo no momento, pela situação que está vivendo o nosso país. Creia no Deus que nos trouxe a paz, que Ele será o grande Rei que há de mudar a minha e as suas circunstâncias, e verdadeiramente teremos um encontro real e verdadeiro com Ele, fazendo a sua glória ser manifesta na minha e na sua vida, hoje e sempre. Que Deus abençoe a sua amada igreja. Amém. Bom dia! Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula online na nossa EBD. Todos estamos muito felizes em ter você aqui conosco, e também quero te saudar você que está nos vendo, nos assistindo em outro momento. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a você. Seja muito bem-vindo. Você que compartilhou as músicas que foram cantadas de modo maravilhoso, foi como um bálsamo, eu tenho certeza, para a sua vida, porque para a minha foi. Também nesta manhã você pôde acompanhar a mensagem do Senhor que o Lucas nos trouxe, a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, que só conseguimos entender diante dessa reconciliação maravilhosa que temos juntamente com o Senhor Jesus. E vamos dando continuidade nesse estudo, ainda no livro de Romanos. Então convido a você, aí na sua casa, a abrir a sua Bíblia, abrir o seu aplicativo. No livro de Romanos, no capítulo 5, faremos uma leitura de todo o capítulo para podermos assim ter um melhor entendimento. Livro de Romanos, no seu capítulo 5, diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igual acesso pela fé, e esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas nossas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém se animar a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou por todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual transfigurou aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos,
muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorreu de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinaram em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Muito bem, queridos. Fizemos aqui a leitura do capítulo 5 de Romanos. Quero trazer para vocês nesta manhã algo que talvez muitos de vocês, não tenham ainda ouvido. No início do século XX, mais precisamente na Alemanha, iniciou-se um estilo teológico que ficou conhecido como teologia dialética. Quem introduziu esse princípio de teologia foi um camarada chamado Karl Barth. Karl Barth trouxe essa teologia da dialética. E no que consiste essa teologia da dialética de Karl Barth? A teologia da dialética de Karl Barth consiste em entender que a palavra de Deus ela é analisada em dois princípios, por isso dialética. O primeiro, que toda a revelação dela provém de uma análise de confronto. E o segundo, que toda a metodologia de aplicação dessa palavra deveria ser feita da mesma forma. Por isso, dialética. A dialética, como você provavelmente já sabe, é um confronto de duas opiniões que tem lá na sua primazia uma ação divergente. Por exemplo, tempo, eternidade. São algo divergente. O homem e Deus são ações divergentes. O pecado e a graça divergem, não se convergem. Mas, por isso que Paulo ele vem nos falando aqui de uma ação de conciliação. Karl Barth, cujo seu pai era professor e também pastor, e gostava bastante de Nietzsche. E gostava, sobretudo, de quando Nietzsche falava sobre o aspecto da liberdade, da questão do livre-arbítrio. E Karl Barth, por ter inspiração do seu pai, se aprofundou nessa questão. Tanto que uma das suas principais obras, escrita em 1919 e revisada em 1922, traz consigo essa questão. A obra de Karl Barth, cujo nome do seu livro é A Carta aos Romanos, é que faz com que este movimento de contraposição ao que era conhecido na época como liberdade teológica ou liberalismo teológico, que relativizava as práticas e, sobretudo, as doutrinas que a Bíblia assim nos ensinava. Mas, Michael, o que isso tem a ver com o livro de Romanos? O que essa ação de Karl Barth naquela época tem a ver com o livro de Romanos que acabamos de ler? O livro de Romanos, como vocês já sabem, foi escrito por Paulo e provavelmente quando ele estava na região da Grécia. E, como diz o próprio livro de Romanos declara isso no seu capítulo 16. Mas o que isso chama a atenção é esse antagonismo em que as possibilidades que Paulo coloca no livro de Romanos fazem com que nos levam a uma reflexão. Veja bem, o início do capítulo, ele fala que a justificação é feita pela fé em Jesus. Logo, nós não somos justificados em nós mesmos, em nossas práticas.
Não é necessário que façamos algo para ter em nós mesmos essa justiça. A justiça é um dom, ela é outorgada por alguém. E é um dom na qual nem você nem eu merecemos. E isso parece-me ser um contrassenso. Se você trabalha, você é digno do teu salário. Então, justifica o teu salário, o teu trabalho. Aí é um consenso. Mas como eu posso ser merecedor de uma graça no qual eu não tenho esse merecimento? Essa é uma ação de contrassenso. No entanto, a palavra de Deus nos revela que Deus, ele é abundante, de tal modo que ele deu seu Filho para morrer por nós, ainda sendo nós pecadores. E não somente isso, vamos analisar outro momento dessa dialética. Temos paz diante de tribulações, que produz esperança, que produz a expectativa. E como isso? Como você, diante de um câncer, pode ter a esperança? Como você, diante de uma dificuldade enorme, pode se sentir feliz? Porque a felicidade, ela não está dentro de você, em você. Mas a felicidade, ela é te dada diante de uma reconciliação. Você necessita de um conciliador. É isso que Paulo, ele fala em todo o seu capítulo. Assim como o pecado, ele entrou à humanidade por o erro de um. E por causa deste, foi ocasionado a justiça de Deus, né? E aí todo mundo já conhece a história. Adão desobedeceu a Deus e aí foi expulso do Éden e o pecado entrou no mundo através dessa desobediência. No entanto, a graça, ela não está presa apenas em um pecado, mas em muitos pecados. Por isso, onde abundou a graça, aliás, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É isso que Paulo ele vem mostrando neste capítulo. A esperança na reconciliação e entendimento de que nós necessitamos daquele que nos justifica. A justificativa é: por que você pode dizer que é salvo? Qual a justificativa que você tem de que você em Cristo Jesus é salvo? O que você diria diante de uma pergunta como essa? Porque você é bom? Porque você distribui alimentos na madrugada? Isso que justifica a sua salvação? Não. Para que a sua salvação tivesse uma justificação, é necessário que outro, e este, sem pecado, pudesse morrer pelos seus pecados, assim como acontecia no passado, quando eles imolavam um cordeiro, para que esse sacrifício pudesse cobrir aqueles outros pecados. Jesus ele é chamado de o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós somos salvos, não porque merecemos, não porque nós somos bons, mas pelo que o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados. É isso que diz o capítulo 5 de Romanos, em toda a sua ação. Outro contrassenso, outra ação dialética que poderíamos falar: morte e vida. O pecado produz a morte. Mas Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Olha que maravilha. Jesus aniquila a morte. Não a morte quando estamos em Jesus. Porque a vida não está contida em nós, mas nele. Não é um paradoxo difícil de entendermos quando nós acreditamos a nossa vida a Ele. E o que tem sido primazia na nossa vida? O que tem sido primazia de entendimento, de prioridade em nossa vida? Quanto nós temos dado crédito à morte? Os nossos diagnósticos médicos, os nossos desempregos, as nossas incertezas. Mas em Cristo nós temos a certeza da reconciliação. Porque é isso que a palavra de Deus nos promete e que Paulo bem fala no capítulo 5. E para concluir, queridos, esse breve estudo, espero que até aqui você tenha compreendido pouco que eu pude te ensinar nesta manhã. Essa teologia dialética, esses paradoxos entre morte, vida, entre tempo, eternidade, entre Deus, o homem. Que no meio de tudo isso,
existe um Senhor. Ele é o que liga todas essas coisas. Se pudéssemos pensar aqui um grupo e aqui um outro grupo, aqui morte, aqui vida, o Senhor estaria de braços abertos, sendo a ponte, sendo o caminho e te convidando. Vinde a mim, porque eu sou a ressurreição e a vida. Espero que você tenha gostado, que você tenha uma ótima manhã. E quando as coisas estiverem complicadas para você, lembre-se, o Senhor Jesus, Ele não te abandonou. Que Deus te abençoe. Forte abraço de toda a IBAGE. E te esperamos logo mais à noite para juntos ceiarmos e lembrarmos do Senhor em seu momento, que em memória dele nós compartilhamos o pão e o vinho. Que Deus abençoe. Forte abraço.